Narração do livro Pensadores da Nova Esquerda, de Roger Scruton. Capítulo 4. Michel Foucault. Em nenhum outro lugar, a perspectiva de esquerda entranhou-se com tanta firmeza na cultura nacional quanto na França, a mãe pátria das revoluções. Não interessa o poder que reine nos céus da política. A vida intelectual na França tende a adotar os modos e maneiras dos jacobinos. Mesmo as exceções, Chateaubriand, Demestre, Tocqueville, Maurras, focaram sua atenção sobre o padrão da Revolução, esperando vislumbrar alguma estratégia que fortificaria seus projetos restauradores. E todo movimento distante da esquerda, ultramontanismo, Action Française, Nouvelle Droite, sentiu-se convocado a responder ao absolutismo teórico de seus oponentes. Tomou o desafio socialista para apresentar um sistema rival, uma máquina intelectual rival, com a qual geraria respostas a todos os problemas do homem moderno. Sem dúvida, este desejo por sistema e por respostas universalistas partilha algo do caráter do catolicismo romano. Mas muito mais importante no pensamento da esquerda foi o racionalismo iluminista, que busca penetrar nos subterfúgios humanos para mostrar o núcleo escondido de desrazão que habita em nossos atos. O esquerdista moderno partilha da suspeita racionalista das instituições humanas e do seu desprezo pela superstição, mas ele se distingue por um cinismo sem limites. Ele não mais acredita que o processo de, entre aspas, descoberta, no qual os estratagemas da desrazão são expostos, apresentará oportunidade para alguma nova e, entre aspas, racional, alternativa. A razão dos jacobinos é também uma ilusão, e o único conselho que o esquerdista está disposto, no fim, a oferecer é o conselho dado por Genet e Sartre: não ser verdadeiro a nada, de modo a ser verdadeiro para si mesmo. Não há soluções, somente problemas, e nosso dever é assegurar que não estamos enganados. Na busca subsequente pela autenticidade, o esquerdista tem uma necessidade permanente de um inimigo. Seu sistema é o da destruição. Ele sabe do caráter ilusório dos valores e encontra sua identidade em uma vida vivida sem os enganos fáceis que regram a vida de outros. Já que ele não tem valores, a seu pensamento e a sua ação pode ser dada somente uma garantia negativa. Ele deve fortalecer-se ao desmascarar os enganos dos outros. Além disso, este desmascarar não pode ser feito de forma decisiva. Ele deve ser perpetuamente renovado para assim preencher o vácuo moral que existe no centro da existência. Somente se houver algum oponente prontamente identificável e, por assim dizer, renovável, esta luta por autenticidade, que é, de fato, a mais aguda luta pela existência, poderá ser sustentada. O inimigo deve ser uma fonte de mistificação e engano. Ele deve também possuir um poder elaborado e secreto, poder sustentado através de um sistema de mentiras que subjaz seus valores. O inimigo tal merece ser desmascarado, e há um tipo de virtude heróica em seu agressor que liberta o mundo de tal asfixiante e secreta influência. É à aristocracia da França que devemos o rótulo desprezível pelo qual este inimigo é conhecido. O renovável oponente é o, entre aspas, burguês, o pilar da comunidade cuja respeitabilidade hipócrita e incompetência social inspirou toda a variedade de desprezo renovável. É claro que esta criatura sofreu uma transformação considerável desde que, pela primeira vez, Molière ridicularizou suas pretensões sociais. Durante o século XIX, o burguês adquiriu um caráter dual complexo. Marx o representou como o principal agente e beneficiário da Revolução Francesa, o novo escravizador, cujos tentáculos alcançam todo o âmbito de influência e poder, enquanto intelectuais nos cafés continuaram, com ênfases ainda mais amargas, o mordaz escárnio da aristocracia. Épater les bourgeois, que em francês significa para impressionar a burguesia, tornou-se
Empathie Bourgeois tornou-se a assinatura do artista rebelde, a garantia de suas credenciais sociais, com a qual ele demonstrou seu direito aristocrático e seu desprezo pelo domínio usurpador da classe média ascendente. Sob a influência dupla de Marx e Flaubert, o burguês emergiu do século XIX como um monstro que se esquecera de suas origens humildes. Ele era o inimigo de classe do dogma leninista, a criatura a quem somos convocados pela história a destruir. Era também o depositário de toda moralidade, toda convenção, todos os códigos de conduta que poderiam impedir a liberdade e esmagar toda a ebulição da vie bohème. Vie, vida. Bohème, boêmia. Vida boêmia. Vie, bohème. A teoria marxista da ideologia tentou reatar as duas metades do retrato, descrevendo os valores confortáveis, entre aspas, confortáveis, como disfarce social do real poder econômico. Mas a teoria era vaga e esquemática, destituída da qualidade concreta necessária a um desprezo renovável e compensador. Muitos dos esforços da esquerda francesa do século XX, então, foram devotados a completar o retrato. O intento foi criar o inimigo perfeito, o objeto contra o qual definir e modelar a autenticidade de alguém, uma autenticidade garantida por sua transformação em sagacidade. A invenção do ideal burguês realizou-se finalmente em 1952, com a publicação da obra-prima do satanismo moderno, o Saint-Genet de Sartre, na qual a burguesia é caracterizada por uma extraordinária complexidade de emoções, que vão desde sua heterossexualidade arraigada até sua hostilidade ao crime. A burguesia finalmente emerge como a defensora de uma ilusória, entre aspas, normalidade, preocupada em proibir e oprimir todos aqueles que, ao desafiar sua normalidade, desafiam também o domínio social e político que ela valida e dissimula. O sentimento antiburguês, que se enraiza no pensamento francês de esquerda, explica sua rejeição a todos os papéis e funções que não são criações suas. A base de seu poder central não foi a universidade, mas o café. Ocupar posições de influência nas, entre aspas, estruturas do Estado burguês é incompatível com as demandas da retidão revolucionária. Qualquer que seja a influência de que o gauchiste desfrute, gauchiste significa esquerdista em francês, ela deva ser adquirida através de seu próprio trabalho intelectual, ao produzir palavras e imagens que desafiam o status quo. O café tornou-se o símbolo de sua posição social. Ele observa o passar dos transeuntes, mas não se junta a eles. Ao contrário, ele espera por aqueles que, atraídos por seu olhar, separam-se da turba e, entre aspas, bandeiam-se para seu lado. Pelo mesmo emblema, devemos reconhecer a dependência estreita que existe entre o gauchiste, ou seja, o esquerdista, e a verdadeira classe média. De certo modo, o gauchiste é o confessor da classe média. Ele apresenta para ela uma imagem idealizada de sua condição pecadora. O burguês, da recente iconografia, é um mito, mas ele carrega uma semelhança com o cidadão comum que, vendo-se distorcido neste retrato, fica perturbado com o pensamento de possibilidades morais. De forma entusiástica, ele confessa crimes puramente hipotéticos. Começa a exaltar o gauchiste como o absolvedor de sua consciência corrompida. O gauchiste, então, torna-se o redentor da classe, cujas ilusões ele foi convocado a desmascarar. Assim, a despeito de sua rudeza, que é, na verdade, nada mais que a virtude necessária de sua profissão, ele desfruta de abundante privilégio social. Ele nasceu no alto dos ombros da burguesia, cujos hábitos espezinha, e desfruta novamente o aristocrático lugar ao sol.
Nas melhores festas parisienses, ele aparecerá em pessoa, mas mesmo a recepção mais medíocre será realizada diante de estantes repletas de seus escritos. Tão estreita, na realidade, é esta relação simbiótica entre o gauchiste e sua vítima, que relembra o vínculo anterior e aparentemente indissolúvel entre o aristocrata e o camponês. A maior diferença é esta. O aristocrata exalta o camponês em suas palavras, criando o, entre aspas, pastor idealizado, o espetáculo cujas virtudes embelezariam o fatigado cortesão, e ao mesmo tempo maltrata-o e oprime-o com suas ações. O gauchiste, judiciosamente, reverte as prioridades. Ele não faz nada mais que latir à mão que o alimenta. Nisto, ele mostra, na realidade, uma grande sabedoria e um instinto saudável por sobrevivência. Escolhi Michel Foucault, o filósofo social e o historiador das ideias, como o representante da esquerda intelectual francesa. Deve ser ressaltado, ademais, que a posição de Foucault foi constantemente cambiante e que ele mostra um sofisticado desprezo por todos os rótulos disponíveis. Ele é também um crítico, embora até seus últimos anos um crítico um tanto quanto calado do comunismo moderno. No entanto, Foucault é o mais poderoso e ambicioso daqueles que buscaram, entre aspas, desmascarar a burguesia, e a posição da esquerda foi substancialmente reforçada por seus escritos. É impossível fazer completa justiça aqui às suas realizações. Sua imaginação e fluência intelectual geraram teorias abundantes, conceitos e aperçus, e a poesia sintética, condensada de seu estilo, é simplesmente irresistível. Foucault é incapaz de encontrar oposição sem imediatamente ascender, sob o impulso de sua energia intelectual, à perspectiva, entre aspas, teórica superior, da qual a oposição é vista nos termos dos interesses que ela busca. Oposição relativizada é também oposição descontada. Não é o que você diz, mas o fato de dizer, o que desperta o criticismo de Foucault. De parles-tu? De onde você é sua questão, e sua perspectiva permanece fora do alcance de toda resposta. O tema que unifica a obra de Foucault é a busca pelas secretas estruturas de poder. Poder é o que ele deseja desmascarar por trás de toda prática, de toda instituição e da própria linguagem. Ele originalmente descreveu seu método como uma, entre aspas, arqueologia do saber, e seu objeto como verdade. Verdade considerada como produto do discurso, tomando tanto o conteúdo quanto a forma da linguagem na qual é transmitida. Um problema de terminologia imediatamente surge, e prova ser algo mais que um problema de terminologia. O que significa um saber que pode ser demolido por uma nova experiência ou por uma, entre aspas, verdade, que existe somente dentro do discurso que a enquadra? A linguagem aqui é hegeliana, e o método implicado é o do idealismo. A verdade de Foucault é criada e recriada pelas experiências através das quais a sabemos. Como Hegel, então, Foucault é capaz de derivar alguns resultados surpreendentes e até mesmo inquietantes de um método histórico que dramatiza a mudança como uma obediência muda a uma consciência sempre mutante. Assim, em As Palavras e as Coisas, de 1966, aprendemos que o homem é uma invenção recente, verdadeiramente uma ideia original. Ao examinarmos, verifica-se que Foucault não quer dizer nada mais que isso, que é somente desde o Renascimento que o fato de ser um homem, antes de, por exemplo, um agricultor, um soldado ou um nobre, adquiriu o significado especial que lhe atribuímos. Então, a partir do Renascimento, ser um homem adquiriu o significado especial que hoje lhe atribuímos. Por tais argumentos, poderíamos mostrar que o dinossauro também é uma invenção recente,
É claro, há um ponto na colocação de Foucault. Ele enfatiza o quanto as ciências que tomaram o homem como seu objeto são invenções recentes, já obsoletas como formas de, entre aspas, saber. A ideia do homem é tão frágil e transitória quanto qualquer ideia na história do entendimento humano, e devemos ceder ao impulso de uma nova episteme, estrutura de saber, para algo que não podemos nomear. Cada episteme, para Foucault, é uma serva de algum poder ascendente e teve como sua função principal a criação de uma, entre aspas, verdade, que serve ao interesse do poder. Assim, não há verdades estabelecidas que não sejam também verdades convenientes. Há muitos insights nos primeiros escritos de Foucault, mas o método hegeliano, que identifica a realidade como um modo de apreendê-la, deve levar-nos a duvidar que eles foram duramente conquistados. Há um engano envolvido neste método, que permite a seu proponente saltar até a linha final da investigação histórica sem percorrer o difícil trajeto da análise empírica. Considero que realmente teria de ser provado por alguém que acreditasse ser o homem um artefato, e ainda por cima um artefato recente, mais recente até que os humanistas medievais e renascentistas que enalteceram suas virtudes. Uma avaliação mais própria do pensamento de Foucault deve então tentar separar seus dois componentes: a artimanha hegeliana, que nos levaria simplesmente a abandoná-lo, e a análise diagnóstica dos modos secretos de poder. É o segundo que é interessante e se expressa na assertiva de Foucault de que cada sucessiva forma de, entre aspas, saber é devida à criação de um discurso favorável às, e simbólico das, estruturas do poder prevalecentes. Em História da Loucura, de 1961, Foucault dá o primeiro vislumbre desta tese. Ele toma o confinamento de loucos em sua origem, no século XVII, associando esse confinamento com a ética do trabalho e com a ascensão das classes médias. O idealismo de Foucault, sua impaciência com explicações que são meramente causais, leva-o constantemente a engrossar sua trama. Assim, ele diz não que a reorganização econômica da sociedade urbana trouxe o confinamento, mas que foi em uma certa experiência de trabalho que a demanda indissolúvel por confinamento moral e econômica foi formulada. Mas isto deveria ser visto amplamente como um embelezamento das categorias da explicação histórica que derivam, em última instância, de Marx. O louco é outro na idade que Foucault chama de clássica, porque ele aponta para os limites da ética prevalecente e aliena-se de suas demandas. Há um tipo de desdém virtuoso em sua recusa da convenção. Ele deve então ser trazido à ordem. Através do confinamento, a loucura é sujeita à regra da razão. A loucura agora vive sob a jurisdição daqueles que são sãos, confinados por suas leis e orientados por sua moralidade. O recurso da razão neste encontro tão próximo é revelar à loucura sua própria verdade, a verdade através da qual a razão a conhece. Não ter razão significa, para o pensamento clássico, ser um animal. O louco deve, então, ser levado a fazer o papel de um animal. Ele é tomado como uma besta de carga e, por esta confrontação com sua própria verdade, torna-se finalmente completo. Cada época sucessiva encontra uma verdade similar através da qual a experiência da loucura é transmutada em sanidade, isto é, naquela condição que é tolerada e fomentada pelo poder prevalecente. Mas Foucault sugere que este estoque de verdades está agora esgotado. O livro termina com um satânico elogio da loucura, no qual Foucault apela aos deuses do moderno Olimpo francês, Goya, Sade, Hölderlin, Nierval, Van Gogh, Artaud e Nietzsche, para confirmar seu esgotamento. Este elogio não ganha substância dos estudos que o precedem, e consiste amplamente no ensaio ritual do que se tornou na França um lugar comum da crítica. Assim, embora seja impossível para o leitor são detectar mérito literário em Sade, por exemplo, é liturgicamente necessário cantar suas orações,
como Le Plus Gros des Épateurs. Um amador de segunda categoria torna-se, assim, o representante literário da França pós-revolucionária. Era claro no século XVIII, de acordo com Foucault, que, enquanto a loucura era capaz de expressar a si mesma, ela não tinha linguagem na qual fazê-lo senão a que a razão oferece. A única fenomenologia da loucura reside na sanidade. Certamente, então, o século XVIII tinha no mínimo uma intuição sensata sobre a natureza da desrazão. A província da linguagem e a província da razão são coextensivas. E se a loucura contém suas próprias, entre aspas, verdades, como Foucault proclama, estas são essencialmente inexprimíveis. Como então podemos imaginar corretamente uma linguagem da desrazão na qual as verdades da loucura são expressas e para a qual devemos agora afinar os ouvidos? A ideia de uma tal linguagem é a ideia de um monólogo delirante que nem o homem da razão, nem o próprio louco poderiam entender. A voz da loucura é uma voz que pertence a ninguém, já que ela viola a gramática do self. Ela pode não carregar nenhuma semelhança com a impiedosa lógica de O Crepúsculo dos Deuses, ou com o simbolismo preciso de Le Chimère. Os heróis de Foucault teriam sido incapazes de usar esta linguagem, mesmo em sua dissolução final, e se podemos entendê-los, é sem sua ajuda. No século XIX, de acordo com Foucault, a experiência de desrazão, característica do período clássico, torna-se dissociada. A loucura é confinada numa intuição moral, e a fantasia de um monólogo incessante de loucura em uma linguagem inacessível à razão é esquecida. Esta ideia virá a ser ressuscitada, contudo, no início do século XX, na teoria freudiana do processo de pensamento inconsciente que determina o comportamento do homem irracional. No século XIX, a loucura tornou-se uma ameaça a toda a estrutura da vida burguesa, e o louco, ainda que superficialmente inocente, é profundamente culpado por sua falência em submeter-se às normas familiares. A maior ofensa da loucura é contra a família burguesa, como Foucault a chama, e é a experiência desta família que dita a estrutura paternalista do asilo. O ethos do julgamento e da reprovação no asilo é parte de uma nova atitude diante da loucura. A loucura é finalmente observada. Não se pensa mais que o louco não tem nada a dizer ou simbolizar. Ele é uma anomalia no mundo da ação, responsável somente por seu comportamento visível. No asilo, o homem da razão é apresentado como um adulto e o louco como uma criança, de forma que a loucura pode ser interpretada como um incessante ataque contra o pai. O louco deve ser levado a reconhecer seu erro e a revelar ao pai a consciência de sua culpa. Assim, há uma transição natural da confissão na crise, característica do asilo, ao diálogo freudiano, no qual o analista escuta e traduz a linguagem da desrazão, mas na qual a loucura é ainda forçada a ver-se como desobediência e transgressão. Finalmente, Foucault insinua, é porque a psicanálise se recusou a suprimir a estrutura da família como a única através da qual a loucura pode ser vista ou conhecida, que a introdução de um diálogo com a loucura não conduz a nenhum entendimento de seu interlocutor. Por trás de toda esta fascinante análise, em parte insights, em parte retórica, é possível discernir uma perspectiva histórica persistente e descrente. A despeito de seu aparente academicismo, Foucault permanece de mãos dadas com o guia mitopoético da história moderna apresentado no Manifesto Comunista. O mundo é dividido convenientemente nas eras clássica e burguesa. A primeira começando na Renascença tardia e terminando com a Revolução Burguesa de 1789. Revolução Burguesa, terminologia dada por ele. É somente depois desse período que testemunhamos as características da vida moderna. A família nuclear, a propriedade transferível, o Estado legalmente constituído e as estruturas modernas de influência e poder. Engels fez uma heróica tentativa de dar crédito à família burguesa,
e isto foi muito útil para a demonologia da esquerda. Mas a imagem de Engels está agora puída e desbotada, e é somente marginalmente mais persuasiva que a ideia segundo a qual a Revolução Francesa envolveu uma transição do modo de produção feudal para o capitalista, de uma estrutura social aristocrática para a burguesa, da propriedade inalienável à transferível. Menos persuasiva ainda é a ideia de que a perspectiva clássica de Racine e La Fontaine é o principal índice da cultura pós-renascentista e pré-revolucionária na França. Tudo isso é baseado em uma elaborada e, para dizer a verdade, censurável simplificação dos dados históricos, cujo objetivo principal não é verdade, mas sim propaganda. A retórica de Foucault vem para nos hipnotizar de alguma forma numa intrínseca conexão entre burguesia, família, paternalismo e autoritarismo. Fatos históricos, tais como a família camponesa ser mais autoritária, a família aristocrática ser mais paternalista que a família conhecida como burguesa, ou a classe média mostrar uma capacidade para acalmar a agitação da vida doméstica, o que raramente combinou com a parte mais alta e mais baixa do espectro social, todos estes fatos são esquecidos. O leitor não encontra nenhum argumento para as evidências, nem qualquer exemplo ou contra-exemplo que possa semear dúvida. Pois fatos têm uma qualidade abrasiva. Eles borram as figuras e apagam os contornos da representação necessária. Quando as imagens desaparecem, o mesmo ocorre com a ideia. Não mais podemos acreditar que o poder secreto que criou as categorias da doença mental, que confinou o sofredor inocente e que o moralizou na anormalidade, também gerou a família e suas normas egrégias. Muito menos podemos acreditar que a natureza deste poder é resumida na simples palavra burguesia, embora, indubitavelmente, esta palavra tenha valor litúrgico como designando um objeto de desprezo. A historiografia esquemática sobrevive nas últimas obras de Foucault. Em particular, ele faz uso abundante do conceito de uma época clássica. Mas o inimigo que ele persegue através de suas páginas parece de algum modo ter perdido suas vestes respeitáveis. Ele aparece como o poder desnudado, sem o estilo ou a dignidade do status. Se o termo burguês algumas vezes é aplicado a ele, é como um floreio, um insulto lançado pelo lutador a seu oponente. Não há mais a mesma libertadora confiança na identidade do inimigo. No entanto, o método e os resultados permanecem. E cada um dos livros de Foucault repete o oculto assunto em pauta de sua história da loucura. Em O Nascimento da Clínica, de 1963, Foucault expande as ideias de observação e normalidade, de modo a explicar não somente o confinamento dos loucos, mas também o confinamento da doença. Ele logo estenderá a análise para prisões e para a punição. Se ele para diante das escolas e universidades, não é por falta de convicção. A ideia de que pacientes devam ser reunidos para observação mostra uma necessidade de dividir o mundo entre normal e anormal e de confrontar o anormal com uma imagem de sua verdade. Existe também a necessidade de uma classificação de doença, uma linguagem mesurada que situe cada doença dentro da competência do observador. Agora, há necessidade naquelas ideias. Quem negaria que o entendimento crescente da doença implicou isolamento, observação e tratamento seletivo? Mas que simples verdade e inocente circunstância! Certamente é preciso desmascará-la. Eis então, em linguagem característica, o que o hospital, certamente uma das mais benignas realizações humanas, se torna. Veja só o que ele diz. Sobre todos estes esforços do pensamento clínico para definir seus métodos e normas científicas, paira o grande mito de um olhar puro que seria pura linguagem, um olhar falante. Ele rastrearia todo o campo do hospital, captando e reunindo cada um dos singulares eventos que ocorrem dentro dele. E como ele viu, como nunca vira tão claramente, transformar-se-ia na fala que afirma e ensina. A verdade, cujos eventos em suas repetições e convergências delinearia sob seu olhar, estaria reservada por este mesmo olhar e na mesma ordem, em sua forma de ensinar àqueles que não sabem e ainda não viram. O olho que fala
seria o servo das coisas e o mestre da verdade. Há uma retórica aqui, um movimento rítmico que, alimentando-se do simples fato da observação científica, torna-se uma conscientização assombrada e persecutória da fonte oculta de poder. Por trás deste conceito do olhar, um termo sartriano mais familiar, talvez aos leitores franceses que ingleses, esconde-se uma grande suspeita, a mesma suspeita das decências humanas que habita as páginas de Ser e Nada. Ele nos diz para não sermos enganados, para não acreditarmos que algo é realizado ou mesmo alcançado, a não ser em nome do poder. A ideia é desenvolvida no livro mais brilhante de Foucault, Vigiar e Punir, subintitulado História da Violência nas Prisões. O surveiller do título original é difícil de traduzir. Ele refere-se mais uma vez ao olhar dos guardas. É natural que a ascensão quase simultânea do sistema prisional, do hospital e do asilo de lunáticos não vai passar despercebida pelo suspeito iconógrafo do homem burguês. E há algo persuasivo na análise inicial Foucaultiana da transição das punições exemplares de nossos ancestrais ao sistema de confinamento físico. Chamar o primeiro de clássico e o segundo de burguês é de pouco interesse, mas é certamente iluminador ver o sistema anterior como incorporando um tipo de linguagem corporal do crime. O intento da tortura era imprimir o crime no corpo do paciente sob a linguagem viva da dor para assim simbolizar a intenção do criminoso. Foucault contrasta o sistema prisional, que argumenta ele foi fundado em uma concepção jurídica de direitos individuais, sob os quais a punição tem o caráter de uma multa. O individualista contratante pode legitimamente ser levado a sofrer de qualquer modo. E, como Foucault percebe com elegância, mesmo a pena capital sob o novo regime prisional tem caráter jurídico. Diz ele, a guilhotina ganha vida quase sem tocar o corpo, assim como a prisão priva da liberdade ou uma multa reduz a riqueza. Pretende-se aplicar a lei não tanto a um corpo real capaz de sentir dor, mas a um sujeito jurídico, o possuidor, entre outros direitos, do direito a existir. Tinha de ter a própria abstração da lei em si mesma. Foucault inicia seu usual procedimento de chegar a conclusões abundantes e surpreendentes, e nem tão surpreendentes. É surpreendente aprender que a punição é um elemento da genealogia da alma humana, de tal forma que o ego cartesiano é precisamente o que está em questão, o sujeito olhado que existe como observador desta dor. É surpreendente aprender que a alma moderna é um produto, se não do sistema prisional, no mínimo da ideia jurídica do sujeito como um complexo de direitos legais. É menos surpreendente saber que a justiça criminal opera em tal produção de verdade e que ela é parte de um desses sistemas de saber que, para Foucault, estão de mãos dadas com o poder. Tampouco é surpreendente descobrir que a punição passa pela mesma transição que a medicina, de um sistema de simbolismo para um sistema de vigilância. Em uma descrição impressionante do panóptico de Bentham, uma máquina de corrigir, na qual todos os prisioneiros poderiam ser observados de um só posto, Foucault relaciona a disciplina da prisão ao poder emergente do invisível sobre o visível, que é, se eu o entendi, o poder expresso na lei. A lei é o possuidor invisível deste olhar normalizante, que ao mesmo tempo singulariza o criminoso como um espécime anormal e também o priva de seus direitos até o momento em que ele se torna capaz de reassumir a carga de normalidade. É quando ocorre uma daquelas explicações forçadas e marxizantes que estragam a poesia da escrita de Foucault, a qual está longe de ser sem imaginação. Aprendemos que a disciplina da prisão exibe uma tática de poder, com 3 propósitos fundamentais: exercer poder ao custo mais baixo, estender o poder o mais distante e profundamente possível, e relacionar esse crescimento econômico do poder
com a produção dos aparatos educacional, militar, industrial ou médico dentro dos quais é exercido. Tudo o que é dito sugere, assim, uma conexão entre prisão e a decolagem econômica do Ocidente, que começou com as técnicas que tornaram possível a acumulação de capital. Tais observações impulsivas são produzidas não por academicismo, mas por associação de ideias, sendo a ideia principal a morfologia histórica do Manifesto Comunista. E se nos perguntam por que a morfologia desacreditada e, de algum modo, adolescente ainda é aceita por um pensador moderno tão sofisticado, a resposta deve ser encontrada, creio, no fato de ela suprir os esboços preliminares do retrato do inimigo que inspiram passagens como a seguinte. Observe. Foucault diz: é surpreendente que a prisão celular, com suas cronologias regulares, seu trabalho forçado, suas autoridades vigilantes e seus registros, seus expertos em normalidade, que continuam a multiplicar as funções do juiz, deveria ter se tornado um instrumento moderno de penalidade? É surpreendente que prisões se assemelhem a fábricas, escolas, quartéis, hospitais, que todos pareçam prisões? Isso é o que Foucault diz. Não é surpreendente, pois se desmascararmos as instituições humanas o suficiente, sempre encontraremos este núcleo escondido de poder pelo qual Foucault se sente fascinado e ultrajado. A única questão é se este desmascarar revela a verdade sobre seu assunto ou, se não é, pelo contrário, uma nova e sofisticada forma de mentira. Devemos nos perguntar se o idealista que observa, no próprio centro da vida carcerária, a formação de leniências insidiosas, crueldades mesquinhas e inconfessáveis, pequenos atos de astúcia, métodos calculistas, técnicas ciências que permitem a fabricação do indivíduo disciplinar, se um tal observador não é de fato também o inventor daquilo que observa. Mas não é fácil desmascarar esse observador. Que seus escritos exibem mitomania e mesmo paranoia é, creio, indiscutível. Mas que eles sistematicamente falsificam e propagandeiam o que descrevem é mais difícil de provar. Um escritor que pode declarar de forma leviana que a burguesia poderia não dar a mínima para os delinquentes, suas punições e reabilitações, visto que economicamente tem pouca importância, que a burguesia está perfeitamente ciente de que uma nova constituição ou legislação não basta para estabelecer sua hegemonia, que pessoas perigosas têm de ser isoladas, na prisão, no hospital geral, nas galeras, nas colônias, para que não possam agir como ponta de lança da resistência popular, um tal escritor está claramente mais preocupado com o impacto retórico do que com a precisão histórica. Contudo, acho que seria um erro dispensar Foucault por causa da evidência de tais afirmações. Conforme argumentei, devemos separar a análise Foucaultiana do funcionamento do poder e o idealismo superficial que abre tais caminhos simplórios à teoria. E paranoia nada mais é que um idealismo localizado, uma manifestação específica e focada do desejo de que a realidade seja subserviente ao pensamento, de que o outro tenha uma identidade inteiramente determinada pela própria resposta a ele. O que importa é não a disposição de encontrar, no pensamento humano e na ação, as máscaras risonhas da perseguição, mas antes a ideia de que, ao desmascará-las como formas de poder, chegamos mais perto de um entendimento de sua natureza. É precisamente disso que duvido. Em um par de conferências realizadas em 1976, Foucault reflete sobre o que ele entende por poder e distingue duas abordagens. A Reichiana, que sustenta que os mecanismos de poder são os da repressão, e a Nietzscheana, que sustenta que a base das relações de poder residem em um hostil engate de forças. Em uma obscura e confusa explicação dessa distinção, Foucault alinha-se com a segunda abordagem e tenta mostrar, no volume 1 de História da Sexualidade, de 1976, como esta concepção de poder nos permite ver mesmo as relações sexuais como uma instância do hostil engate de forças. Mas é significativo que Foucault não ofereça uma explicação real do que ele entende por poder.
As abordagens Reichiana e Nietzscheana são inteiramente compatíveis, e ambas são explicadas em termos, repressão, força, que são no mínimo tão obscuros quanto o poder que ela supõe iluminar. O problema torna-se mais agudo. Ouvimos repetidas vezes que Foucault está preocupado em investigar o poder em sua forma capilar, a forma que atinge o âmago dos indivíduos. Mas nunca sabemos quem ou o que é ativo nesse poder. Ou melhor, sabemos, mas em termos que não nos convencem. Em uma entrevista, Foucault admite que, para ele, poder é coextensivo ao corpo social. E é, obviamente, indiscutível que a ordem social, como toda ordem, incorpora poder. Uma sociedade, como um organismo, pode sustentar-se somente pela constante interação entre suas partes. E toda interação é um exercício de poder. O poder de uma causa de produzir seu efeito. Mas isto é meramente trivial. O que não é trivial é a ideia inteiramente sem garantia e ideologicamente inspirada de dominação com a qual Foucault lustra suas conclusões. Ele logo assume que, se há poder, então ele é exercido nos interesses de algum agente dominante. Assim, por uma artimanha, ele é capaz de apresentar qualquer ocorrência de ordem social, até mesmo a disposição para curar o doente, como um exercício furtivo de dominação que busca manter os interesses daqueles no poder. Foucault escreve, abre aspas, acredito que qualquer coisa pode ser deduzida do fenômeno geral da dominação da classe burguesa, fecha aspas. Seria mais verdadeiro dizer que ele acredita que a tese geral da dominação da classe burguesa pode ser deduzida de qualquer coisa. Pois tendo decidido, junto com o Manifesto Comunista, que a classe burguesa foi dominante desde o verão de 1789, Foucault deduz que todo o poder subsequente incorporado na ordem social foi exercido por aquela classe e em prol de seus interesses. Qualquer fato da ordem social necessariamente carrega as impressões digitais da dominação burguesa. A trivialidade do argumento dispensa comentários. O que é espantoso é a ingenuidade filosófica da qual ela se origina. Como uma instância de uma velha confusão marxista, a confusão que identifica uma classe como o produto do poder e então o poder como a busca de uma classe, a análise de Foucault pode ser deixada de lado. Mas é necessário relembrar suas importantes consequências políticas. Em uma discussão notável com um grupo de maoístas no ano de 1968, Foucault infere algumas das morais políticas da sua análise do direito, como outro modo de poder capilar de introduzir contradições entre as massas. A revolução, ele nos diz, só pode ocorrer pela eliminação radical do aparato jurídico e qualquer coisa que possa reintroduzir o aparato penal, qualquer coisa que possa reintroduzir sua ideologia e permitir a esta ideologia subrepticiamente imiscuir-se em práticas populares deve ser banida. Subrepticiamente significa ilicitamente, ilegalmente. Ele recomenda o banimento da adjudicação e de toda forma de tribunais e de atitudes, à maneira negativa típica do pensamento utópico, em busca de uma nova forma de justiça, entre aspas, proletária, que não requisitará os serviços de um juiz. Com característica impertinência, ele nos diz que a Revolução Francesa foi uma rebelião contra o judiciário, e assim deduz, a natureza de toda revolução honesta. Mas o que isso significa na prática? Significa que não poderia haver um terceiro partido presente no julgamento dos acusados, ninguém com a responsabilidade de filtrar as evidências, ninguém para mediar as partes, ninguém para olhar imparcialmente os fatos ou as consequências do julgamento. Isso significa que a criminalidade do ato será tão imprevisível quanto a pena na qual incorre, pois nenhuma lei poderia existir que determinasse o resultado. Isto significa que toda justiça, entre aspas, será reduzida a uma luta entre facções opostas,
um julgamento por ordalho, no qual, presumivelmente, aquele que fala com a voz do proletariado receberá o prêmio. E a fim de provar que ele fala com a voz do proletariado, o vitorioso precisa fazer só uma coisa: superar seu oponente. Ao fazê-lo, ele chamará a si mesmo juiz e santificará sua ação com a ideologia da justiça proletária. E sabemos como o juiz proletário então se comportará. Em resumo, é somente a maior ingenuidade sobre a natureza e a história humana que pode permitir a Foucault acreditar que sua justiça proletária é uma forma de justiça, ou que na luta em busca dela ele está libertando a sociedade da ferrugem do poder. Pelo contrário, toda a ordem social é composta do poder de Foucault, e um Estado de Direito, que é a mais alta forma de ordem, é simplesmente a melhor e mais mitigada forma dele. O exemplo é ameaçador. O que é verdadeiro sobre a adjudicação é verdadeiro sobre outras instituições. A tentativa de remover a máscara das instituições humanas simplesmente as reduz a uma simples commodity, uma mercadoria, um poder que, considerado em si mesmo, não é nem bom nem ruim. Também remove aquelas dimensões do pensamento humano e da ação que permitem avaliar as virtudes relativas de nossas instituições. Assim, ele aponta para uma tirania ainda maior que aquela contra a qual ele luta. Parece-me que as ingenuidades políticas de Foucault são um resultado direto de uma falsa ideia de essência, de acordo com a qual a essência das coisas humanas nunca reside na superfície, mas sempre nas profundidades escondidas. A busca por esta profundidade é, de fato, a maior superficialidade. O desmascarar de Foucault revela não a essência da ação e do pensamento humanos, mas meramente a substância subjacente da qual as instituições humanas e a própria vida são feitas. Reduzir tudo a este núcleo escondido é, em efeito, reduzi-lo a nada. E não poderíamos nos surpreender ao ver que é precisamente este nada que se torna, assim, o Deus escondido.